Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo, por mais uma oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá de nos reunirmos aqui na família SEASSE para darmos continuidade ao nosso estudo toda quinta-feira, às 7h30 da noite. E hoje o nosso estudo vai ser sobre... Espera aí que eu estou autorizando aqui mais uma pessoa, a Glaucia entrar, minha esposa. E vamos hoje dar continuidade ao estudo no item 145 do livro Caminho, Verdade e Vida. E quem vai fazer o estudo hoje, né, quem vai guiar o estudo hoje sou eu. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos para a prece inicial. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos, então, sintonizar as nossas mentes com os nossos mentores e protetores espirituais, rogando a presença deles, para abrirmos o pensamento, o nosso espírito, a todos esses ensinamentos que Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, veio nos trazer, que possamos aprender, absorver e, principalmente, praticar no nosso dia a dia esse bálsamo de conhecimentos que a espiritualidade nos traz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos lá então. Hoje, antes de abrir o texto, né, hoje o tema é doutrinações, o título, né? E aí, só para fazer uma introduçãozinha, né, principalmente para alguém que possa estar assistindo depois e que não conhece muito bem a doutrina espírita, a doutrinação, né, nós na doutrina espírita chamamos aquele irmão que geralmente nas reuniões mediúnicas fica ali responsável por dialogar com os espíritos que se manifestam através dos médiuns na mesa mediúnica, para levar a boa nova do Cristo, acalmar os corações, né, para tem geralmente essa função, mas é uma tarefa muito, muito difícil, né, de extrema responsabilidade, porque não basta a gente estudar muito, não basta a gente conhecer muito da doutrina espírita, isso é muito importante. Com certeza, todo esse embasamento, todo esse cabedal de conhecimento vai ajudar ao doutrinador ou dialogador, que eu acho até que é uma palavra melhor, né? Eu acho que é menos pesada, porque a gente, na verdade, não está doutrinando, né? A gente quer dialogar, conversar, entender também as dores daquele que vem, né? Assim como nós também temos muitas dores e problemas ainda. Então, o dialogador, ele tem uma responsabilidade muito grande. E a gente vai entender no texto de hoje exatamente a importância de não só do estudo, que é muito importante, mas da prática, né, da evolução moral que nós devemos estar em primeiro lugar para realmente termos esse trabalho bem-sucedido. Porque muitas vezes na prática a gente percebe que doutrinadores humildes, que nem têm, de repente, tanto conhecimento assim cultural da doutrina, né, da parte literária, mas que na prática são pessoas muito moralmente elevadas e que a gente percebe que conseguem resultados, às vezes, milagrosos, sem a necessidade daquela falação de palavras bonitas, né? Então, e essa mensagem de hoje é basicamente sobre isso que a gente vai se aprofundar no estudo de hoje, né? E para o texto de hoje, eu vou compartilhar aqui, Emmanuel escolhe o versículo que está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, interessante, né? Esse versículo, a gente vai dissecar ele hoje através das mensagens que Emmanuel vem nos explicar, né? E a gente já pode começar falando dele,
porque, tipo, alegreis, né? Por quê? Com o que a gente fica alegre quando a gente realmente está trabalhando na casa espírita, né? Aqui ele está focando na doutrinação, mas eu acredito que esse estudo vale para toda e qualquer tarefa na seara do bem, inclusive até mesmo nas nossas tarefas do dia a dia, né? Do nosso trabalho, da nossa profissão. Tudo aqui cabe, se encaixa perfeitamente, né? Mas, em especial, né, o foco hoje é nas tarefas que a gente faz na casa espírita. E com o que a gente se alegra? A gente se alegra porque a gente está recebendo palmas, porque estão nos dando parabéns, porque estão nos alçando, né, a nos tornarmos mais importantes dentro da casa, porque estão nos dando cargo de poder, estão nos dando destaque. Será que é isso que está nos alegrando? Ou será Não. que a simples oportunidade do trabalho, realmente a chance que estamos tendo nessa encarnação de cruzar no nosso caminho, no nosso destino, a doutrina espírita, né, que tanto nos dá um cabedal de ferramentas para a nossa evolução, para nos ajudar a evoluir, né? Será o que a gente realmente está enxergando e estamos realmente dando valor nessa caminhada e nessas oportunidades de trabalho? O apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, no livro Paulo e Estevão, ele dizia, né, que o projeto dele era dobrar os joelhos dos gregos e romanos sobre a lei de Moisés, né? Só que, né, quem conhece a história de Paulo e Estevão sabe que enquanto Paulo era Saulo, ele tudo bem, ele realmente acreditava ali nas leis mosaicas, ele era muito estudioso, né? Ele era um dos maiores conhecedores da lei da época e era muito culto, muito respeitado, porém, né, extremamente ainda vaidoso, esse desconhecimento, né, ele achava que deveria impor sobre os outros essa vontade de Deus, né? Então ele acabava agindo dessa forma, e é exatamente o que a gente está falando, até que ponto a gente também não está sendo como Paulo, né? Estamos querendo impor a nossa vontade sobre os outros, a nossa interpretação sobre os outros, o que faz da gente muito mais orgulhosos do que realmente trabalhadores do Cristo, né? Porque Saulo deixa bem claro que o objetivo dele, na verdade, não era fazer com que os outros se ajoelhassem perante a lei de Moisés, e sim que se ajoelhassem perante ele, né? Perante o seu, demonstrando o seu poder de convencimento, o seu poder da sabedoria, e ele, tanto que ele fica revoltado com Estevão exatamente porque percebe no Estevão alguém que não iria se ajoelhar, mas que também não o combateu pela violência, e sim apenas na palavra, nos argumentos, e aquilo o enfurece, né? Exatamente por esse orgulho, por ele achar que era capaz de convencer a todos, nem mesmo que tivesse que ser através da força, ele achava que tinha esse predicado, né, que ele era por direito, dado por Deus, essa capacidade e esse poder. Só que não, com certeza não, e certamente esse foi um dos seus grandes erros que, graças a Deus, ele passou pelo que passou, pela visão do Cristo, ficou cego, depois retomou a visão e deu início a toda essa tarefa de divulgação do cristianismo, e aí sim, com outra visão, né? Totalmente diferente do que ele fazia quando era praticante ali do farisaísmo e praticando realmente o amor, realmente divulgando a palavra do Cristo, mas sem mais essa intenção de obrigar, de impor, de colocar a sua vontade perante os outros, né? E, por fim, antes da gente adentrar também no parágrafo, tem aquela passagem também de Atos dos Apóstolos, onde os irmãos que atuavam como exorcistas, né, eles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eles também falavam, eles chegavam por aquela pessoa obsediada e falavam: em nome de Jesus e a quem Paulo prega, se afaste, né? Querendo impor a sua vontade, se utilizando de nomes realmente merecedores dessa moral, né?
E o espírito ali obsessor, né, olhou para ele e falou: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois, né? Então, fazendo referência a esse finalzinho do versículo, da importância de realmente termos o nosso nome escrito nos céus, e não nos outdoors da terra, né? Não adianta você ser famoso aqui na Terra, você ser importante aqui encarnado, sendo que no céu você não tá mais sujo do que pau de galinheiro, né? Ninguém, porque lá na espiritualidade a gente não engana, não tem jeito. Lá todo mundo te conhece, então você pode estar aqui no planeta Terra, num outdoor, todo bonitão, todo de branco, parecendo um anjo de luz, todo mundo te conhecer, você escrever livros maravilhosos e ficar super famoso na doutrina. Só que se você realmente não pratica aquilo tudo que você está divulgando, lá na espiritualidade você com certeza está apagadinho, apagadinho. Então, muito mais importante do que sermos faróis acesos aqui na Terra para esse lado, né, do orgulho e da vaidade, é muito mais importante sermos um nome que está lá no topo da lista do Cristo, quando ele precisa de um trabalhador, né, quando ele está precisando de alguém para trabalhar, o seu nome está lá, né, na lista, preparado, pronto para ser o tarefeiro, para ser a ferramenta necessária da seara do Cristo, né? Então, fazendo essa introdução nada breve, mas vamos continuar aqui para eu já vou abrir para os comentários, que a gente vai ler agora o primeiro parágrafo. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho, exultando de contentamento porque os espíritos perturbadores se lhes sujeitam, né? Então, é muito comum que a gente, chegando na doutrina espírita, fique empolgado, né? A gente, às vezes, se empolga e aí já quer trabalhar, já quer... Principalmente aquela pessoa que já tem, às vezes, alguma mediunidade mais ostensiva, aí fica ansioso, já acha que, né, quer trabalhar, quer psicografar, quer doutrinar, e fica esse alerta, porque a gente, nós todos, né? Todos nós aqui encarnados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, estamos extremamente sujeitos à vaidade, ao orgulho, somos espíritos ainda muito imperfeitos. E tudo que a gente começa a fazer, a tendência, então, é mais fácil ainda da gente cair nas armadilhas, para tudo na vida, né? E na doutrina não é diferente, porque você pode facilmente cair nessas amarras, nesses mistérios, e aí você começar a se achar melhor do que você realmente é, porque muitas vezes existem pessoas que têm o dom, né? O dom da palavra, e não necessariamente são moralmente realmente preparadas para essa tarefa, mas possuem o dom de falar, ou tem um vocabulário muito bom, né? E consegue se expressar muito bem, e às vezes se vê naquela tarefa ali, pô, eu poderia doutrinar, eu acho que eu falo bem, eu consigo convencer as pessoas no meu dia a dia das coisas, então eu acredito que eu seria um bom doutrinador, e aí muitas vezes ele consegue realmente convencer, porque tem o dom da palavra, e aí consegue convencer muitos espíritos, só que como ele não se preparou moralmente, né, conhecendo bem e praticando a doutrina na sua vida, deixando o tempo, né, o famoso tempo ao tempo, porque ninguém muda de um dia para o outro, você precisa de realmente que os anos passem e você engajado em tarefas de caridade na casa espírita, isso vai moldando a sua fortaleza, o seu caráter. Então, só assim você realmente talvez esteja mais preparado para não se deixar cair nessas armadilhas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa preocupação, em especial para com esses novatos inexperientes na doutrina, né? Ufa! Alguém quer comentar? Olha, se ninguém comentar, vou comentar eu, né? Porque você sabe que a gente vai falar um bocadinho. O Vitor já falou muito hoje, hein? Já viram, né? Então, Vitor,
nesse primeiro parágrafo, né, a gente vai fazer um comentário do próprio Emmanuel, do livro O Consolador. Aqui, né, fala, né, porque muitos desses doutrinadores, né, como você falou bem no início e com muita propriedade, sobre essa alegria, né, de se dizer, entre aspas, bons médiuns, porque eu consegui isso, né? E aí dentro dessa fala tem esse orgulho aí sutil, né? Que não é bem assim, mas no fundo é se exaltando. Aí o Emmanuel, na pergunta 231 do Consolador, ele fala assim, ó, a pergunta é, considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas, do plano invisível, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados? Aí a resposta do Emmanuel é brilhante. Tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante? Então, eu acho que essa. Quer dizer, tem mais texto, mas eu acho que a gente vai ficar só com esse pedaço, né? Porque aí mostra que, assim, eu quero doutrinar, né, os espíritos que estão aqui na reunião, que eu sou, né, um ser, né, que tenho condição de fazer isso, né? E, no fundo, somos tão ou mais necessitados do que aqueles que estão ali, né? Que chegam ali para receber um auxílio, não necessariamente de muita fala, mas a necessidade que eles sintam o que você traz dentro de si, que é de sentimento, que é de amor fraterno dentro daquele momento ali que a gente chama de doutrinação. É isso que a gente também tem que prestar muita atenção. Perfeito, perfeito. Muitas vezes poucas palavras, mas com sentimento real, tem poder muito maior, muito mais transformador, né? Alguém mais quer comentar? Então vamos em frente. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contato mais direto os amigos inconscientes ou infelizes do plano imediato da esfera carnal. Bem, Emmanuel compara o erro, né, esse erro do orgulho, esse erro que muitos de nós acabamos cometendo da vaidade, como um emaranhado, né? Como uma cama de gato. Né? Já viu a cama de gato? Que é aquele monte de fio, né? É difícil depois que você entra, você não consegue mais sair, né? Como se fosse uma teia de aranha. Aquilo vai te amarrando, porque é o que acontece, né? São como se fossem os fios que vão nos prendendo nos nossos, né? Que vai nos ligando aos nossos orgulhos, aos nossos defeitos, esses irmãos já, né, programando o seu mal, tentando ali lhe causar provavelmente uma fascinação, vai despertando, vai incentivando esses pontos que você já tem, que todos nós temos, as nossas dificuldades, e aquilo vai te amarrando cada vez mais, tornando mais difícil, porque aí, quanto mais você se envaidece, quanto mais você se orgulha, mais você não dá ouvidos, mais você não percebe o conselho dos mais experientes,
mais você começa a achar que você é o injustiçado, que não estão te entendendo, que você tem a razão. Quanto mais você está dentro dessas amarras, mais difícil fica para você realmente perceber o perigo que você está correndo e o mal que você pode estar vindo a causar aos outros e a você mesmo, né? E isso vale não só para o doutrinador, vale para os médiuns, vale para os expositores, vale para os dirigentes da casa espírita, né? Dentro dessa sede de poder e de orgulho que muitas vezes a gente busca, mais e mais, fazendo muito e renovando-se pouco, né? Porque aí foi o que ele falou, porque muitas vezes você percebendo dentro do seu orgulho, da sua vaidade, que aquele trabalho está sendo elogiado, está sendo, né? Você, tipo, um bom palestrante, por exemplo, recebe muitos elogios, aí começa a ser chamado para dar palestra em tudo que é lugar, ganha fama, ganha holofote. Isso muitas vezes pode ser uma pedra de tropeço, né? Se a pessoa não perceber que aquilo não é o mais importante, né? Que muito mais importante do que o que ele está falando é o que ele está praticando. Se ele não se aperceber disso, isso pode vir a ser uma grande pedra de tropeço, porque aí ele vai dedicar cada vez mais tempo em dar palestra, por exemplo, e aí ele vai, de repente, até se desligar da casa espírita, onde ele tinha uma tarefa mais humilde, mas que era mais importante, né? Ali, que ele estava realmente convivendo em família com aqueles irmãos e realmente ali tendo essa vivência para realmente ficar pulando de casa em casa, dando palestra, e não tendo mais aquele círculo, né, familiar, aquela ligação mais forte, e às vezes até dentro de casa mesmo, né, deixando de dar atenção para os seus familiares, para os seus parentes, porque aí vira palestrante, está viajando todo fim de semana de avião para tudo que é lado, e às vezes está esquecendo tá, mas e aí? E a prática, né? Qual é o seu núcleo? Qual é a casa espírita que você realmente ajuda a sustentar, ajuda a crescer? Ah, mas eu sou um grande divulgador da palestra, da doutrina espírita no mundo. Tá, mas e o núcleo? Qual é a sua família espiritual que você realmente está ajudando e dando a mão e fazendo, né? Qual é a casa que você está realmente assentando o tijolinho e ajudando a crescer e segurar? E na sua casa, né? Você está dando atenção à sua família, aos seus familiares, que você vive só para se dedicar a isso, porque às vezes a gente pensa que o ser humano só vai se dedicar para o que dá dinheiro, e não, muitas vezes, nós somos pegos não necessariamente pelo dinheiro, mas pelo orgulho, pela vaidade, né, pelo poder, e muitas vezes isso é suficiente para você tomar a sua vida, né, para você dedicar a sua vida e colocar em primeiro lugar uma tarefa, mesmo que ela não necessariamente te dê dinheiro, mas te dá visibilidade, te dá glórias, te dá palmas, então isso já pode ser o suficiente, assim, para nos desvirtuar, né? Então, realmente, um cuidado muito grande para a gente não ficar tão focado como ele bota ali, trabalhos práticos, né? Entre aspas, porque nós temos que focar, sim, nos trabalhos práticos, mas nos trabalhos práticos com nós mesmos, e não com os outros, achando que a gente transforma, que a gente faz, que a gente salva a vida de todo mundo. Não, você salva a sua vida, em primeiro lugar, né? Então, você tem que, sim, se dedicar cada vez mais aos trabalhos práticos seus, na correção, nas suas correções, nos seus defeitos, né? Focando nos seus problemas e procurando corrigi-los, não que não seja importante que você esteja disponível e preparado, principalmente, para ser uma boa ferramenta nessas tarefas do trabalho em ajudar o próximo, mas sempre lembrando que o mais importante é você conseguir fazer em você, né? Porque se você não muda você e você acha que vai conseguir mudar alguém, né? Não, com certeza não vai dar certo. Comentem, comentem. Ninguém? Vitor, já que ninguém vai comentar, vamos só falar nós dois, né? Tá todo mundo quietinho hoje nessa. Tá todo mundo quietinho. Selma, João não falou nada hoje, nem Vera, nem nada.
Então, Vitor, essa parte desse estudo tem uma passagem naquele livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que o Arthur fala nesse estudo, né? Que eu também fiz esse estudo com o Arthur. Aí ele, nesse capítulo 7, ele fala assim: o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. O que é esse trabalho-ação, né, que ele fala? Quando a gente transforma o meio, ou seja, é muita quantidade e pouca qualidade. Por isso que ele fala aqui, o Emmanuel, de trabalhos práticos. É muita ação na quantidade, né? Acaba você ficando com uma tarefa muito grande, sem ter mais condições, às vezes, de realizar, mas você também quer trabalhar, quer fazer, quer ir, acaba você não tendo mais paciência nem para atuar dentro do trabalho, porque às vezes você se torna uma pessoa irritadiça, que não quer escutar mais, se achando sempre o melhor, e sempre vai buscar o quê? A quantidade, né? Não a qualidade. E depois ele fala sobre o trabalho-serviço. Esse trabalho-serviço transforma o indivíduo. E nessa transformação do indivíduo, o que é importante? É você levar a boa nova, com qualidade, aquele irmão necessitado. Então, não é a quantidade de coisas que você faz dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar. Porque, como você falou, eu sou aquele palestrante que já chego até mundialmente conhecido, né? Mas o que eu estou realizando de fato na construção do meu interior, que preciso me transformar, porque eu quero transformar o outro, que é mais fácil, né? A gente sempre aponta no outro os seus defeitos, mas lapidar isso dentro da gente é muito complicado. Então, é isso que o Emmanuel traz. O que a gente vai fazer, não em quantidade, mas em qualidade. E isso é a vida prática dentro da casa espírita, como você disse, e também dentro do teu lar, no seu trabalho, né? O que você faz bem feito? Então, você está trabalhando por Cristo, porque não é só estar na casa espírita para fazer um trabalho de evangelização, um trabalho mediúnico. Eu vou laborar na seara do mestre quando eu estou lá naquele trabalho que eu ganho pouco, mas eu me dedico com o coração, porque aquele ali é meu ganha-pão no final do mês. E eu tenho que ser grato a Deus. Então, são esses trabalhos que a gente, às vezes, acha muito pequenos, que são realmente grandiosos. E aí eu me lembro de um comentário de uma palestra que eu escutei, que tinha um senhorzinho que ia sempre numa determinada casa espírita escutar o palestrante. E ele sempre ficava lá no finalzinho, que ele era muito humilde, não se vestia muito assim adequadamente para aquelas pessoas que estavam ali naquele local. Então, ele humildemente entrava na casa, escutava a palestra, o palestrante falar e saía. Eles dois desencarnaram. E o que aconteceu? O palestrante encontra o senhorzinho no mundo espiritual. O senhorzinho muito brilhante e ele apagadinho. Aí ele foi perguntar lá para o senhorzinho, mas eu lembro que eu vi o senhor lá na casa, nas palestras que eu dava, e o senhor assistia sempre e saía, mas eu vejo o senhor tão melhor do que eu. Aí ele falou assim, mas o que o senhor fez, né, para estar assim tão iluminado? Ele falou, tudo que o senhor falava, eu colocava em ação. Então, não é muito falar, né? Que a gente fala muito mesmo. Então, a gente tem que saber o que se fala e como fala, né? Porque o Emmanuel diz aqui também, no mesmo texto do Consolador que eu li, ele no finalzinho ele fala assim, o coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Então, se eu conseguir trazer o Evangelho para as minhas ações,
E tem que fazer que nem Francisco de Assis. Vá pregar o evangelho, meus filhos. Se necessário, use a palavra. Então, é isso que a gente tem que estar antenado para essas verdades que a gente ainda não consegue fazer. Isso aí. João, você ia falar, João. Não foge, não. Não, é uma coisa simplesinha, pequenininha, porque o orgulho, né, e a vaidade realmente destrói tudo aquilo que o indivíduo pode estar até com vontade de fazer, né? Que nem o exemplo do palestrante, ele ficou tão orgulhoso e vaidoso que ele mesmo não escutava as palestras que ele fazia. Porque não é só no espiritismo, até quem não tem religião nenhuma. Qual é o foco? O foco é você fazer a caridade. A caridade não é dar esmola, não é dar um prato de comida de vez em quando, não é dar uma roupa de vez em quando, é você querer o bem dos seus semelhantes como se fosse para você. Então, isso vale para todo mundo, é espírita, é católico, é evangélico, é ateu. Se a pessoa quiser o bem do outro, emanar coisas boas, né? Você automaticamente isso volta para você, sem você sentir. Então, eu acho que o palestrante aí se perdeu, que a vaidade e o orgulho fizeram ele esquecer esse detalhe, que ele está ali no trabalho de caridade, de falar e divulgar para ensinar quem precisa aprender. Era isso que eu ia falar. Perfeito. O meu pai me dizia, eu não concordo muito não, porque eu não acho que não vale a pena generalizar, né? Claro que não é para tudo, mas ele dizia, quem não sabe, quem sabe faz, quem não sabe ensina. E assim, lógico que isso não vale para todos, né? Mas realmente a gente vê aí hoje em dia com a internet, né, que tem muito charlatão metido a professor, querendo ensinar tudo, né, e não sabe de nada. E geralmente a pessoa que realmente sabe, ela acaba ficando quieta, né, ela vai lá e faz, não fica divulgando, né? Então, é uma verdade, né, mas não generalizando, mas tem um fundo de verdade nesse ditado. É o exemplo, né, Vitor? Você ensina através do exemplo. Isso. Não deixa de ser uma forma de ensinar também, né? Você, em vez de ficar falando, você vai lá e faz, e aí quem quer aprender vai ver você fazendo e aprende, né? Bem, vamos lá. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio, né? Então, o que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Realmente é exatamente o que a gente acabou aí de, né, a Júlia, o João, que a gente acabou de comentar bastante essa questão de que muitas vezes a gente se perde na falação, se perde no intelectualismo, se perde ali nessa coisa, e a doutrina espírita a gente tem que ter esse cuidado, porque a doutrina ela é realmente muito rica em livros, em conhecimento, e aí a gente tem que ter cuidado para não virar só um intelectual do espiritismo, né? Um filósofo do espiritismo, e ficar cheio de pompas, se achando conhecedor de tudo, e achar que, né, por causa disso, somos mais do que os outros, e achar que a nossa missão é propagar a palavra do Cristo, e esquecer de... E a sua vida, como todos nós já comentamos aqui, e você? O que você, na prática, faz pelos outros, pelos que estão próximos a você? Você realmente está botando em prática o que você está ensinando? O que você está doutrinando para os espíritos que vêm à mesa, você está realmente botando em prática também na nossa vida, na sua vida? Porque isso é que é o mais importante no fim das contas, né? Eu achei até interessante ele usar nesse parágrafo essa palavra remédio, porque a gente fazendo aqui uma analogia com a doença do corpo físico é a mesma coisa, né? Se você ficar dando remédio para os doentes, você vai curar os doentes. Mas se você tiver a mesma doença que eles e você não tomar o remédio, você não vai ficar curado porque está dando remédio.
Se eu tenho um resfriado e eu fico dando remédio de resfriado para todo mundo que está resfriado, eu estou curando todo mundo, mas eu não estou tomando remédio, eu vou continuar resfriado. Então, tipo assim, é importante que a gente tome também esse remédio da doutrina que estamos sendo simplesmente um canal da espiritualidade para transmitir, que a gente possa absorver, né? Aí tem aquele exemplo do vidro de perfume, que de tanto carregar perfume, aquele perfume fica impregnado no vidro, né? Mesmo quando ele está vazio, o perfume fica impregnado. Então, que nós possamos ser esse vidro de perfume, que a gente possa se permitir impregnar desse perfume que está sendo derramado através de nós, que a espiritualidade está nos usando para derramar, que a gente se permita se impregnar, que nós não sejamos um vidro impermeável, né? Que tudo que passa direto e a gente não fica com nada, que a gente absorva para nós, que é muito importante que mensageiro e mensagem se fundam numa coisa só, que não sejam coisas diferentes, que não sejam coisas separadas, porque senão perde totalmente o valor, perde totalmente qualquer propósito, se você só falar e não praticar. Alguém quer comentar? Vitor, eu acho muito importante a gente lembrar daquele livro, né? Está até no estudo do Arthur, mas é um livro que também me chamou muita atenção quando eu estudei, que é o Voltei, Do irmão Jacob, né? do irmão Jacó. A gente sabe, né, de todo o trabalho, quem não sabe, a gente pode lembrar, ele foi dirigente da Federação Espírita, ele fundou mais de 35 casas espíritas, ele fez um trabalho gigante na doutrina espírita, né? Ele trouxe o disco de vinil, né, para o Brasil, enfim, ele foi um grande empresário, um grande trabalhador na seara espírita e na parte material também. E quando ele chega na pátria espiritual, ele é recebido pelo Dr. Bezerra, enfim, ele teve vamos dizer assim, um reconhecimento daquele trabalho todo que ele fez. Mas ele se via não iluminado, porque ele se comparou, inclusive, com outros espíritos ali que tinham uma luminosidade que ele achava que, quando ele desencarnasse, ele ia entrar no mundo espiritual desta forma, né? Com essa túnica brilhante, vamos dizer assim, né? E quando ele está ali naquele aprendizado, com aqueles espíritos ali que estavam tutelando ele, e que ele vai junto a um obsessor, e ele vai doutrinar esse obsessor, não mais como antigamente ele fazia na casa espírita, através de um médium, né? Ali estava ele mesmo, né, em espírito, junto com o espírito obsessor. Quando ele chega perto desse espírito obsessor, o espírito o reconhece como aquele doutrinador do passado. Então, eles travam uma conversa, eu vou trazer um pedaço disso que eu acho muitíssimo importante para a gente ilustrar o nosso estudo de hoje. Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? Ele está doutrinando o espírito ali. E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Quer dizer, na hora que ele vai abordar o espírito olha para ele e responde: pô, nem depois de morto você me deixa sossegado, né? Revidou o obsessor. Aí o irmão Jacó falou assim: sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Aí o espírito responde: mas não lhe vejo luz alguma. Como quer dar o que não tem? Aí segue a conversa dele, e aí vai para essa parte aqui, que eu acho bem interessante. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar: não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero
indisciplinado e voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária, agora quer ser apóstolo? Então, fica aqui o gostinho dessa leitura do livro Voltei, para que a gente possa ver que, às vezes, você faz muita coisa, né? É um trabalhador grande na doutrina espírita, né? Como ser humano no mundo físico, mas você não faz as coisas com sentimento. Então, esse estudo de hoje é para que a gente tenha muito isso dentro de nós, fazer com sentimento. Então, ele estava ali ensombreado, porque muita coisa que ele fez sem sentir. Ele foi esse trabalhador aqui, ó, de trabalhos práticos, muito trabalho, mas pouco sentimento. O espírito fez com o irmão Jacó igual o obsessor lá fez com os exorcistas, né, naquela história que eu contei. A mesma coisa, né? Tirou a moral. Mas é isso, é a importância, né? Mas são os exemplos que a espiritualidade vem trazer para nós, da importância de exercitarmos em nós, antes de querer impor sobre qualquer um, né? Qualquer coisa. Bem, dando continuidade, então, que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente dito por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que o utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina, que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, da consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé solidamente guardada no coração. Bem, tudo que a gente vem falando aí, né? Reconhecer que o trabalho não é nosso, que nós somos apenas ferramentas à disposição da espiritualidade maior para que eles, sim, transmitam a palavra, as vibrações e efetuem os resgates. Né? Você, por um acaso, já deu parabéns para uma enxada por ela tirar o barranco? Né? Você já chegou para a enxada e apertou a mão da enxada? Parabéns, enxada, pelo seu belo trabalho. Então, é isso, nós somos as enxadas da doutrina espírita. Nós não somos nós que efetuamos o trabalho, nós somos usados pela espiritualidade maior para sermos esse emissário, transmitirmos essa energia que vem do Pai, que vem deles, que vem do alto, que não é nossa. Então, nós somos a enxada. E devemos nos preocupar em não enferrujarmos pela falta do uso, em não quebrarmos, né? Não sermos frágeis, termos a nossa, né? Sermos uma enxada com cabo forte, né? De uma madeira resistente, que não quebra fácil, para estarmos preparados para qualquer tarefa, né? Desde as mais difíceis, para não quebrarmos. Então, essa é importante. E aí sim, ficarmos felizes por estarmos preparados para a tarefa. Como eu falei lá no início, quando eu estava falando do nosso nomezinho, está na lista dos bons espíritos, é como, né, fazendo agora essa analogia com as ferramentas, quando os bons espíritos abrirem a caixa de ferramenta, que a gente possa ser aquela ferramenta que está em bom estado, em boas condições de uso e que facilmente vai ser a escolhida e que vai poder ser bem utilizada para toda e qualquer tarefa. E aí sim, ficarmos felizes por estarmos nos dedicando e nos mantendo em condições de trabalho, mas na certeza de que o trabalho mesmo, né, o resgate, por exemplo, de irmãos em sofrimento, não é mérito nosso, é mérito da espiritualidade, porque eles, sim, suprem a nossa falta, suprem as nossas necessidades morais, e eles têm a energia e a vibração necessária para realmente tocar no coração desses irmãos, e não nós, que a gente tem essa consciência
porque com certeza aí a gente vai começar a conseguir modificar essa questão do que realmente nos alegra numa tarefa dentro da doutrina. Alguém quer comentar? Vitor, como a gente está falando muito de mediunidade, né? Sim. A gente não pode esquecer do livro dos médiuns, que ele tem um capítulo chamado Médiuns Especiais, que é o capítulo 16. No item 197, o Kardec coloca aqui sobre os bons médiuns, né? Quem são os bons médiuns? Então, tem uma siglazinha, porque ele enumera 4 itens para ser bons médiuns. E aí a gente fez, quando a gente estava estudando esse livro, a gente colocou uma sigla, né? Porque são médiuns sérios, que é o número 1. Número 2, médiuns modestos. 3, médiuns devotados. E 4, médiuns seguros. Então, isso chama SMDS, a nossa sigla. Médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. Então, o que é um médium sério? Porque há necessidade da gente ter esse entendimento, porque somos os trabalhadores da última hora e somos esses trabalhadores da seara do mestre. Então, Kardec, já na divulgação doutrinária, ele colocou aqui para a gente. O que é médium sério? Aquele que só se servem de suas faculdades para o bem. Ele fala mais coisas, eu vou resumir, tá? Médiuns modestos, os que não se atribuem mérito algum pelas comunicações que recebem. 3, médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. E o 4, médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem maior confiança pelo seu próprio caráter. Então, SMDS. Sério, modesto, devotados e seguros. Então, vamos dizer assim, essa sigla que nós, como médiuns, quer aonde estejamos atuando, né, nas casas espíritas, ou qual o trabalho que a gente possa ser esses bons médiuns. Esse SMDS a gente pode comparar que é como se fosse o potinho de vaselina que a gente tem que comprar para passar na nossa enxada, para deixá-la sempre ali preparada, forte, né? Porque exatamente seguindo esses passos que você falou do SMDS é que vai manter o médium como uma ferramenta útil, né? Como uma ferramenta ali forte, resistente, limpa e preparada para realmente qualquer tarefa que venha surgir, né? Perfeito. São as recomendações para nos mantermos nessa condição. E, por fim, Emmanuel termina com essa frase: a palavra do mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje, né? E realmente essa frase me lembrou, porque muitas vezes quando a gente sai do centro lá, e às vezes ali a gente passa por essas igrejas que tem aqui em volta, né? São muito grandes e que são pessoas aí seriamente duvidáveis que governam essas igrejas que a gente conhece da televisão. E às vezes isso me dava uma agonia de eu falar, gente, mas será que a doutrina espírita realmente vai crescer? Porque a gente vê esses templos lotados de gente e essas pessoas seguindo esses falsos profetas, essas pessoas que a gente sabe que não valem nada, e esses lugares estão sempre cheios, e a doutrina espírita, às vezes, né, representa aí tão pouco da população do Brasil. E olha que o Brasil é um dos países do mundo onde mais a doutrina, se não for o maior, né, onde mais a doutrina espírita conseguiu florescer. E a gente fica pensando, nossa, e aí a gente ouve Planeta de Regeneração, mas como é que pode ser, se a doutrina ainda está tão pequena? Mas aí um texto como esse vem exatamente para nos dar essa paz,
para nos dar esse... Porque o tempo todo ele está falando aqui de quê? De que não é quantidade, é qualidade, né? O que mais importante não é a quantidade, é a qualidade. Então, que a gente consiga aprender com esse texto, que a gente acalme os nossos corações, que a gente tenha fé no Cristo, de que mais importante é a qualidade, não é a quantidade, e vamos seguindo em frente, tocando o nosso barco, exatamente porque isso é que é importante, né? O mais importante é a gente estar realmente praticando, fazendo a nossa parte nessa construção do mundo de regeneração, que está acontecendo sim, mas que vai demorar ainda, vai demorar porque é um processo como tudo na vida, nada dá saltos, né? A evolução, tudo que a ciência já provou e mostra como tudo realmente em tempos materiais demora muito, mas que espiritualmente também, considerando a vida infinita de um espírito, do espírito imortal, na verdade, milhões de anos pode ser um piscar de olhos, né? Então, que a gente tem essa fé, que, na verdade, tudo está caminhando, sim, para o bem, e nos dedicarmos, principalmente na nossa própria vida, para sermos, e fazendo aí o SMDS nas nossas vidas também, no trabalho mediúnico, na doutrina, para estarmos nos preparando, nos desenvolvendo e nos colocando como ferramentas cada vez mais propícias, porque aí sim a coisa vai crescer, aí sim a coisa vai se ampliar. Quanto mais tiver tarefeiros para a tarefa do Cristo, mais a gente vai ver essa felicidade, essa harmonia se ampliando. Mais alguém que queira fazer algum comentário final antes da gente encerrar? Vitor, eu vou fazer 2 comentários. Eu acho que é bem pertinente. Uma é uma mensagem de Vicente de Paulo, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que é tudo que a gente precisa, né, para ser um bom doutrinador, um bom médico. Ele é grande, eu vou ler só um pedacinho. Nunca vos esqueçais de que o espírito, sejam quais forem seu grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou errante, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, com relação ao qual ele tem esses mesmos deveres a cumprir. Então, estamos no caminho com quem está superior a nós, que nos ajudam, e nós também temos o dever para com aqueles que estão na caminhada, estão um pouco inferiores a nós. No livro Os Mensageiros, que é do Chico Xavier, esse livro fala muito dos médiuns falidos. Então, tem um capítulo, que é o capítulo 6, tem uma mensagem de um espírito chamado Telésforo. Ele fala uma coisa aqui que choca quando a gente lê, sabe? Ele diz assim, ó: desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então,
raríssimos são aqueles que conseguem realizar a tarefa conforme saíram de lá nessas turmas anualmente. Então, que isso sirva para que a gente reflita o que estamos fazendo de fato como trabalhadores do Cristo, para que a gente possa, ao voltar, que seja para o nosso lar, que já está muito bom, né? Que a gente possa chegar lá não com as mãos vazias. Aí, quando você, Vitor, falou sobre o espiritismo, né? Da gente ver tantas reuniões de outros cultos, né? Cheios, e o espiritismo um pouco mais, né? Assim, mais acanhado, vamos dizer assim, e depois desse texto a gente entende o porquê. Eu vou terminar o meu estudo, né? Do que eu compus para trazer para todos nós aqui, para a gente refletir junto também, junto com você, tá, Vitor? Não quero estar aqui querendo mostrar que eu sei, porque eu não sei nada. Eu busco para trazer para que a gente possa refletir juntos, tá? Então, essa mensagem é de Leon Denis, que é um espírito que eu tenho uma grande simpatia, um grande carinho e amor. Não somos melhores e nem superiores a ninguém por sermos espíritas. Mas por sermos espíritas, nós devemos ser melhores desde hoje. Muito bom. Aí, fechou com chave de ouro. Bem, a Selminha pode falar. Pegando esse gancho aí, da Júlia, até ela falando isso bem, assim, nós somos espíritas, temos alguns de nós médiuns, né? Então, assim, como médiuns espíritas, nós sabemos, somos bem endividados e temos muito ainda, né, que aprender e recuperar. E o comprometimento do médium exatamente é esse, né? De aprender e poder, assim, levar isso, né, como caridade para os outros e tudo mais. Então, assim, eu aprendi como médium no tratamento de doutrinação e no atendimento fraterno, em muitas ocasiões que falaram assim para mim, quando alguém chega para você, às vezes vem direto, passa por um monte de gente, batia direto em mim ali, no atendimento fraterno. Aí o meu coordenador dizia que, muitas das vezes, aquela pessoa chegava a você porque ele estava vivenciando, passando por uma situação que você já passou ou que um dia você vai passar. Então, aquilo era um aprendizado para mim no futuro, ou aquilo que ele estava vivendo foi algo que eu já vivi, então eu podia dar o meu testemunho para que ele, né, fosse confortado. E, em muitas ocasiões, foi isso que aconteceu. E assim, eu sempre reconheci que, no meu atendimento, nunca era eu que falava sozinha. Vem de mim. Sempre eu tenho com toda certeza que é a inspiração que eu recebo dos meus mentores para auxiliar, né, esses irmãos que chegam, tanto os desencarnados quanto os encarnados. Inclusive, como palestrante também, chega uma determinada palestra para a gente dissertar, que às vezes é algo que a gente precisa aprender. Eu sempre falo que aquilo vem primeiro para mim, como aprendizado. Já tive dificuldade, às vezes, em algumas palestras, de chegar assim, falar, muita dificuldade que eu tive para poder levar isso, porque era algo que faltava em mim. Falta, né? Não é que faltou, acabei aprendendo, mas é algo que eu necessito, né? Então, é um aprendizado, é um compromisso que a gente tem. Então, a gente não pode se achar como médium, né? Doutrinador, médium palestrante, que é melhor do que ninguém. Nós temos as nossas falhas, nós estamos para aprender. E aquilo que cai, às vezes, no nosso colo é realmente para a gente aprender, para poder levar isso para alguém, além de nós, levar para alguém. A gente leva aquela lição para a gente, guarda, para poder levar isso adiante para aqueles que vão precisar passar, às vezes, pelo mesmo momento que nós. Entendeu? Isso é algo que o médium precisa também entender, para não ter essa arrogância ou a pretensão de achar que ele é o melhor, que ele está por cima de tudo, que sabe tudo, né? E não é bem assim.
É isso que eu queria falar. Muito bom. Perfeito. Mais alguém que queira falar alguma coisa? Bem, também já estamos adiantados na hora, né? Então, quero agradecer a presença de todos, a paciência para comigo, a todos que acrescentando aqui no estudo, que sempre ajuda muito o debate. A Julinha aí sempre trazendo os links, né? Os links com outras obras espíritas, que também ajuda muito a gente depois a rever o vídeo e pesquisar nessas obras, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Agradecer, então, a todos e solicitar o nosso irmão João, que vai fazer o estudo da semana que vem, e faça a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez a Jesus pela oportunidade de nós estarmos estudando, aprendendo os ensinamentos que ele deixou para todos. Agradecer a Emmanuel também pela obra que ele nos passou e agradecer a Francisco Xavier também, porque foi ele que recebeu e divulgou. Que nós possamos ter uma semana boa, tranquila, na paz e no amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilha com a família, com os seus amores. Vamos espalhar essa mensagem do Cristo nos nossos grupos de amigos e familiares. Que Jesus abençoe a todos vocês, uma excelente final de semana aí, né? E força, e já ganhando forças para a próxima semana que já vai chegando. João? Amém. Até a semana que vem. Tchau. Semana Tchau, que gente. vem Obrigada. é a segunda parte do estudo. A continuação é sempre assim. Gente, boa noite. Cenas dos próximos Não, capítulos. obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.